Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Bom, geralmente aqui de noite, né, a gente coloca mais relatos de Maledite, mas quando não tem vários relatos menorzinhos assim de Maledite, então eu vou colocar um mais longo, tá? Um relato de Maledite, só que um pouquinho mais longo. Tá bom? E vamos ver que o de hoje é este daqui, a Maledite que queria me matar, mas me ajudou a renascer. Vamos ver essa história. Olá, Ana e Assombrados, lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? Olá, Ana e Assombrados, espero que esteja tudo em paz com todos vocês. Eu sou muito fã do canal e os relatos da Ana me ajudam muito a lutar contra o tédio e a insônia. Espero que este relato possa ajudar também aos outros. Eu me chamo Fulana e atualmente moro sozinha. Sou formada e faço mestrado em uma área que me agrada muito. O episódio que vou relatar foi na realidade um divisor de águas na minha vida. Agradeço as desventuras que me aconteceram, pois acabaram por fortalecer a minha fé e reconhecer o que eu de fato queria para o meu futuro. Peço desculpas, pois acredito que vai ficar longo, porém estou escrevendo com muita atenção para que não fique confuso ou que eu esqueça algum detalhe importante de fora. Já aviso que os nomes foram trocados e que também gostaria de dizer que caso a Maledite em questão seja fã do canal e se reconheça neste relato, que ela receba meus agradecimentos, pois a maldade que fez a mim, na realidade, surgiu como aprendizado e me tornei muito mais forte depois disso. Sem mais delongas, vamos aos fatos. O ano era 2016 e eu estava cursando uma faculdade da área da saúde em uma federal. Já estava no segundo ano e, apesar da luta diária para conseguir me manter no curso, eu não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria para o futuro. Eu estava meio que empurrando com a barriga minha própria vida, sabe? Na época eu namorava um rapaz que era abusivo, controlador, ciumento, e eu o aguentava por conta da falta de maturidade que eu tinha na época, né? Ou a falta de maturidade da época. Na faculdade fazia parte de um grupo de 3 amigas. Eram estas Nicole, Karina e Maledite. Nós éramos meio que as excluídas da turma e por isso nos aproximamos, mas a sensação de pressão e controle também existia naquele grupinho. Maledite era quem mandava. Quando nos reuníamos para lanchar ou estudar, era sempre ela quem mais conversava e estabelecia o que era certo ou errado, com quem poderíamos conversar ou qual era a última fofoca que deveríamos perder horas conversando. Eu sei, parece até um enredo daqueles filmes adolescentes norte-americanos, né? Tipo Meninas Malvadas. Mas era exatamente assim que era mesmo. E até o nosso grupinho no WhatsApp tinha esse nome, Meninas Malvadas, acho, né? Devo dizer que das 3, eu era mais próxima de Karina. Eu não sei se por conta de que tínhamos a mesma religião ou por afinidade de personalidade mesmo. Sinceramente, não sei como aguentamos essa menina, mas hoje acredito que foi a minha própria responsabilidade. Acredito que foi minha própria responsabilidade ter suportado uma amizade tóxica como essa, né? Pois afinal recebemos aquilo que permitimos, não é mesmo? Assim que começamos o terceiro período do curso, fui aceita em um grupo de pesquisa. Fui aceita em um grupo de pesquisa e acho que estava muito empolgada com aquela oportunidade, pois poderia me reconhecer em alguma das possibilidades de atuação, a qual o curso poderia me proporcionar. Quando comentei o fato com as meninas, a Maledite logo se animou e disse que naquele grupo de pesquisa tinha um inteligente, um rapaz inteligente, é isso? Que era nosso colega de sala e que ela o achava bonitinho. Vou chamá-lo aqui de Miguel. Disse que eu poderia me aproximar dele para conseguir ele para ela. Até então eu não sabia que ele era afim. Até então eu não sabia que ela era afim dele. E até perguntei se ela gostava dele. Acho que até perguntei se ela gostava dele. Algo que a mesma coisa que ela respondeu que não.
que só queria dar uns beijinhos mesmo, mas que não gostava dele. Olha, eu odeio quando dizem isso, mas guardem essa informação, tá? Achei graça da situação e nesse mesmo período o meu namoro não ia nada bem. Todos os dias brigávamos, discutíamos. Eu desabafava com as meninas no grupo, que faziam pouco caso também, com exceção da Karina, que se preocupava e tentava me consolar. Agora eu vou dividir o relato para que eu possa organizar melhor os fatos que se sucederam, tá? Então, parte 1. A amizade com o Miguel. Nesse meio tempo, a minha alegria eram as reuniões do grupo de pesquisa, pois tinha a possibilidade de ter contato na prática sobre o que era estudado em sala de aula, né? Então eu fazia acompanhamentos de pacientes, eu aprendia muito. O grupo de alunos pesquisadores era dividido em duplas para que as orientações pudessem ser mais controladas e, coincidentemente, a minha dupla foi o Miguel. Apesar de estarmos nos mesmos períodos, nós nunca tínhamos conversado e eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Ele se mostrou um rapaz muito gentil, responsável e muito divertido. Maledite ficou muito animada com essa aproximação de nós dois e insistia para que eu conseguisse ele para ela. Logo me tornei amiga dos outros colegas do grupo de pesquisa e começamos a nos reunir no nosso tempo livre para beber uma cerveja, jogar um RPG. No entanto, meu namoro ia afundando cada vez mais e parecia ser inversamente proporcional ao aumento de proximidade que eu tinha com os meus colegas de pesquisa. Eu e Miguel nos tornamos muito amigos, e em uma dessas farras ele me contou que estava apaixonado por uma menina do curso, mas que ela tinha namorado e que o namorado era amigo dele e ele não sabia como resolver isso. Nesse dia, também desabafei sobre os meus problemas no namoro e isso estreitou mais os nossos laços. Em outro momento, ele estava triste falando dessa garota e eu aproveitei para falar que nada melhor para esquecer um desamor do que um novo amor. E comentei que eu sabia de alguém que estava afim dele. Ele se interessou, mas eu tive receio de contar naquele momento que a garota era Maledite. Quando fiz o tal do telefone sem fio e falei para ela sobre o interesse em saber quem ela era, ela quase me bateu. Disse que era para contar logo que era ela. Me lembro que naquela mesma semana eu e meu então namorado tivemos uma discussão muito feia, a pior até então, e ele demonstrou uma agressividade que eu achei intolerável, e aí eu decidi terminar. Era época de festa junina e eu decidi afogar o estresse do namoro terminado, indo em alguns arraiás com o pessoal do grupo de pesquisa e com a Karina. Em uma dessas festas, aproveitei para contar quem era a tal garota para o Miguel, que em um primeiro momento ficou feliz e disse que achava a Maledite muito misteriosa, mas que, sei lá, poderia dar certo. E eu fiquei feliz por ela, que ao saber da notícia, não se continha de alegria. Porém, um dia depois, o Miguel veio me falar que não poderia ficar com ninguém, pois gostava muito da tal garota que tinha... ele gostava muito daquela garota que tinha o namorado lá e ia tentar lutar por ela. Eu fiquei brava com ele, pois como que de um dia para o outro ele poderia mudar a mentalidade assim, do nada? Mas fui, como uma idiota, contar para Maledite, que deu de ombros e falou que estava tudo bem e que já estava até se engraçando com outro carinha da cidade dela. Ok. Parte 2. Uma situação inesperada. Como disse, era época de festas juninas e eu tentava ir em alguns arraiás da faculdade com a Karina e os meninos. E o mais esperado seria... O arraiá, acho que mais esperado seria do meu próprio curso. A festa estava boa e logo o Miguel me chamou num canto e eu já imaginei que ele ia ficar chorando as pitangas por causa da tal da garota. Percebi que começava a sentir uma dorzinha no coração quando ele vinha falar dessa garota e eu comecei a desconfiar que eu poderia estar afim dele. Fui conversar, já tentando disfarçar a minha cara de ciúmes, quando ele veio me contar que a tal garota
Na realidade era eu. Que ele estava gostando muito de mim. E eu, no calor do momento, só conseguia pensar que isso devia ser uma grande de uma brincadeira que não era possível, né, Ana? Bom, acontece que naquele dia acabamos dando uns beijinhos, né? Sabe como é? Né? O quentão tava bom, como dizem aqui na minha terrinha. A Karina riu muito da situação, mas disse que a Maledite ia querer me matar. Nós só não sabíamos que seria literalmente. O controle que a Maledite tinha sobre nós era tão absurdo que eu senti remorso e até vergonha por ter ficado com o Miguel. Eu comecei a ignorar o rapaz e a Karina organizou uma reunião entre eu, ela e a Nicole para que pudéssemos decidir como falar para a Maledite que eu tinha ficado com o Miguel. Olha só. Na época, achei que eu era tipo a pior pessoa do mundo. Veja que absurdo. Hoje em dia, sei que isso tudo era bobagem e que eu não tinha feito nada de errado, pois eu era solteira, ele também era. E até então, Maledite disse que nem gostava dele, que já estava com outro. Bom, tivemos a tal da reunião, porém a Nicole fuxicou antes para Maledite, que chegou inesperadamente dizendo que estava se sentindo traída. Que eu era uma pessoa horrível, que não poderia ter feito isso, pois ela gostava muito dele. Agora gostava muito? Coisa que deixou nós três assim abismadas, pois ela nunca tinha afirmado isso antes. Ela não quis mais conversar, acabou comigo e o tal grupinho tinha sido desfeito. Fiquei extremamente triste. A Karina e a Nicole aparentemente ficaram do meu lado, mas também concordaram que a Maledite poderia estar sofrendo com tudo isso. Resolvi me isolar de todos. Miguel, por sua vez, estava desesperado com o meu isolamento. Chegou a ir na minha casa com uma caixa de bombons e flores, dizendo que gostava de mim, que não queria me perder. Um verdadeiro príncipe. Ele até resolveu ir falar com a Maledite, explicar o que aconteceu, pois a mesma começava a me difamar para quem quisesse ouvir, que eu tinha mentido, que eu tinha traído sua amizade, que eu não prestava e outras cocitas mais. Miguel foi conversar pessoalmente com a Maledite e a Karina foi junto. Eu já estava até faltando às aulas da faculdade, pois não me sentia nada bem. Soube que na conversa entre eles, Maledite negou que gostava do Miguel. Negou que estava falando de mim e que estava muito feliz com um suposto rapaz da cidade dela e que não sabia por qual motivo eu estava assim, evitando ir às aulas. Disse que gostava de mim e que queria conversar comigo. Olha, devo dizer que a Karina não entendeu nada da reação da Maledite e comentou comigo que parecia duas pessoas em uma só. Sabe, a Maledite tinha duas reações diferentes. Karina também resolveu me acompanhar e a conversa correu tranquila. Maledite disse que não esperava que eu tivesse ficado com ele, que isso a deixou mal, mas que já estava tudo resolvido e vida que segue. Ok. Parte 3. O acidente. Após a conversa com a Maledite, eu comecei a sentir uma angústia inexplicável. Eu sentia medo e não sabia por quê. Acordava no meio da noite sentindo um pavor absurdo, uma sensação que estava sendo observada, algo horrível. Continuei a ir nas aulas e a Maledite fingia estar tudo bem. Porém, Nicole me contava que ela continuava falando de mim e que parecia ter ódio, sim, que ela ficava até com medo da maneira como a garota se referia a mim. Ana, o ódio que ela sentia por mim era tão latente que num dia a Maledite elogiou um brinco, o qual eu estava usando, e assim que ela saiu, o brinco se desfez na minha orelha. E tanto eu quanto a Karina e o Miguel não entendemos nada. Me afastei da Maledite e estava sempre com a Karina e com o Miguel. Uma semana depois da tal conversa com a Maledite, estávamos em aula e eu iria almoçar com a Karina, pois teríamos mais aula à tarde. Nesse dia, eu estava sentindo uma angústia que parecia que eu ia vomitar. Comentei com o Miguel e com a Karina e eles me diziam que era coisa da minha cabeça. Parecia que eu via vultos passando nas janelas da sala e um detalhe é que nesse dia a Maledite não tinha ido para a aula.
Me lembro que no período da tarde teríamos uma apresentação de seminário que era crucial para passarmos em uma disciplina, e a ausência de algum aluno acarretaria reprovação na mesma. As aulas da manhã tinham terminado e eu e Karina seguimos rumo à casa dela para que pudéssemos almoçar. No momento em que fomos atravessar a rua, eu senti como se alguém me empurrasse. Nós estávamos na faixa de pedestres e naquele momento, do nada, Ana, do nada, veio um carro com toda velocidade e me atropelou. O impacto do carro em mim foi tão forte que arrebentou o retrovisor do carro. E eu senti uma dor muito forte na região abdominal. Eu estava em choque e não conseguia falar nada. E me lembro de ouvir a Karina gritando com um rapaz que ele tinha me atropelado, que eu deveria ir para o hospital. Quando saí daquele transe, estava fazendo exames de raio-x no hospital de urgências da minha cidade. Ninguém estava entendendo como eu não estava desacordada ou num estado físico muito pior, devido ao impacto do carro no meu corpo. Os enfermeiros e médicos que iam me ver não entendiam como eu não estava toda arrebentada. Para você ter uma ideia, eu estava usando uma sapatilha que foi esmagada, pois as rodas do carro passaram por cima dos meus pés e as marcas da roda ficaram no tecido que sobrou. Miguel, ao saber do acidente, prontamente foi atrás do garoto que tinha me atropelado, conversou com os meus pais e não arredou o pé do hospital até o momento em que eu recebi alta. Fui para casa, mas para ficar em estado de observação. Parte 4. O sobrenatural vem. Assim que cheguei em casa, coisas bizarras começaram a acontecer. O primeiro evento ocorreu assim que cheguei em casa e estava acompanhada da minha mãe e da minha avó. E no momento em que toquei no copo de vidro para beber água, o copo estourou, chegando a cortar minha mão. O copo simplesmente arrebentou do nada e logo minha mãe foi fazer um curativo na minha mão. Minha avó disse que estava toda arrepiada e parecia que eu estava com algo nas costas. Existia no meu quarto um espelho grande com um desenho de arcanjo que ficava de frente para minha cama e me refletia enquanto eu estava dormindo. Nessa primeira noite, eu estava tomando remédios fortes para dor e estes me faziam dormir pesadamente. Porém, em algum momento da noite, eu acordei e vi no reflexo do espelho um ser grande que parecia estar segurando uma manta e estava prestes a colocá-la sobre mim. Seus braços eram finos e enormes e não parecia ter um rosto, parecia usar um capuz. Eu congelei, mas olhei para o lado e não tinha nada. Olhei novamente para o espelho e tinha sumido. Eu sempre dormi com um abajur aceso e depois desse dia passei a dormir com a luz acesa. Meu calvário começou logo no amanhecer do outro dia. Eu sentia dor o tempo todo e dificuldade para andar. Comecei a ter febre e calafrios. Já no segundo dia, mal conseguia andar. Tive hematúria e não conseguia urinar sem sentir a maior dor que já senti na vida. Meus pés e mãos começaram a arroxear e por não ter um plano de saúde, não estava conseguindo consulta médica. Na noite do segundo dia, eu estava alucinando com a febre. Eu via muitas pessoas voando sobre mim, mas não reconhecia ninguém. Minha avó estava rezando ao lado da minha cama, estava sussurrando e parou bruscamente. E gritou, acho que gritou pro meu pai, não sei, e disse que era para chamar o SAMU, pois eu estava começando a sangrar pelo nariz e estava roxa. Nossa, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Ok. Continuando. Fui internada novamente no hospital de urgências e não sei bem porquê, mas não pude ter acompanhante. Percebi que no leito ao meu lado direito tinha um senhor e do lado esquerdo tinha uma senhora. Naquela noite os dois desencarnaram e o senhor faleceu olhando para mim. Gente do céu. Jamais vou me esquecer da expressão do seu rosto. Acabei ficando uma semana internada, com o perdão da palavra, naquele inferno.
Meus rins começaram a falhar, adquiri uma infecção sanguínea e nenhum dos médicos que me atendiam estavam entendendo o que é que estava acontecendo comigo, mas eles tinham certeza que eu deveria ser transferida de hospital, pois aquele não poderia oferecer o tratamento adequado para mim. Graças a Deus fui transferida de ambulância para um outro hospital e não me lembro bem dos primeiros dias nesse novo hospital, pois eu não me levantava do leito. E sempre que abria os olhos, eu sentia uma dor absurda na minha cabeça. Nesse outro hospital, eu pude ter acompanhante, e a minha mãe e a minha avó ficaram revezando as noites em que ficariam por lá. Eu não sabia mais quanto tempo tinha que eu estava internada, não sabia mais há quanto tempo eu estava internada. Eu não abria os olhos, mas eu ouvia tudo o que acontecia. E o que mais escutava era uma respiração pesada, bem do lado aqui do meu ouvido. Tanto que tinha a impressão que deixava meu ouvido úmido, sabe? De tanto que respirava aqui perto. Eu sentia que algum animal estava do meu lado. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu não estava melhorando. Eu não conseguia mais me mexer. Um dia senti que estavam tirando e colocando rapidamente o que parecia ser um cobertor sobre mim. Parecia ser um cobertor bem pesado. E eu ouvi minha mãe falando brava para que parassem de fazer aquilo. Quem era aquela mulher para ela sair de perto de mim? Coisas assim. E eu ouvi uma voz de uma mulher que falava repetidamente que tinham colocado um manto sobre mim, que era o manto da morte, que ela queria tirar de mim, que o bicho saiu de perto quando ela chegou. Logo ouvi outras vozes de pessoas falando para ela se acalmar e que ela era paciente de outra ala, que não era para ela estar lá. O que a mesma voz disse que tinha sido levada por um anjinho até lá, que ela iria me ajudar. Olha, as conversas pararam e eu só ouvi a minha mãe chorando e pedindo a Deus para que me salvasse. Nossa, então pegaram um outro paciente de uma outra ala para trazer lá e lembra que ela falou que ela viu um ser segurando como se fosse uma manta mesmo lá? E a outra moça falou, colocar o manto da morte sobre ela, eu vou tirar. Bom, parte 5. A ajuda veio. Não sei dizer quanto tempo se passou, mas eu ouvi a minha mãe dizendo que ela poderia fazer para me ajudar. E uma mulher respondeu que tinham mandado que o manto da morte fosse colocado sobre mim. Que alguém pagou para um cavalo falar com uma coisa muito ruim para me levar deste plano. Que era para eu ter morrido no primeiro dia, mas que como eu era forte na fé, não deu certo. Mas a menina que mandou resolveu pagar com algo mais valioso e que ela estava com tanta raiva de mim e do mundo que queria me ver morta. Tá, peraí. Tentou já de primeiro matar ela, né? Mas não deu certo, que acho que foi atropelamento lá, né? Mas a menina que mandou, né? A Maledite que mandou a coisa ruim pra ela, resolveu pagar com algo mais valioso e que essa menina que mandou, né? A Maledite que mandou o trabalho, a coisa ruim pra ela, tava com tanta raiva dela e raiva do mundo que ela queria ver a moça morta. Disse que ela morava em outra cidade, né? Que quem mandou isso pra ela morava em outra cidade. E um detalhe é que a Maledite morava sim em outra cidade. Olha, eu ouvi ela explicando para minha mãe que a morte estava me rondando, mas que as orações de quem me amava estavam prejudicando aquele trabalho. Fica a dica. Disse que era para botar em mim uma medalha de São Bento e rezar a novena de São Miguel sobre mim. Disse para minha mãe levar uma figa, um sol e uma planta verde e colocar perto de mim, que era para eu rezar o credo, porque sabia que eu estava ouvindo, e era para eu pedir para minha madrinha me ajudar. Um detalhe que eu não contei é que quando eu fui batizada, eu não tive madrinha e minha mãe me consagrou a Nossa Senhora Aparecida. Me ofereceu a ela como afilhada. E assim se fez. Então eu comecei a rezar mentalmente o credo e outras orações e as dores foram diminuindo. 2 semanas depois, eu já estava andando, fazendo fisioterapia, melhorando maravilhosamente.
Emagreci mais de 10 quilos e tive que reaprender a fazer coisas simples como comer e tomar sol. Já estava conversando e pude ir ao encontro da tal mulher. Ela estava internada por conta de uma pneumonia e quando me viu, sorriu e eu só conseguia chorar e agradecê-la. Ela me disse que para que não agradecesse a ela e sim ao Senhor do Universo, que ela não tinha religião, mas que sabia que a minha fé tinha me salvado. Disse para eu sempre andar com a medalha de São Bento, e assim eu faço desde então. Recebi alta no dia do aniversário do Miguel, que ao me ver não conteve a emoção. Comecei a analisar tudo o que passei como um renascimento. Resolvi trocar de curso, me formei em uma área que me faz realizada e eu e Miguel ficamos juntos por 4 anos. E foi um relacionamento o qual tenho muita gratidão por ter vivido. 4 anos após todo esse acontecimento, a Karina me procurou para perguntar se eu a perdoava. Eu quis saber por que deveria perdoá-la. E ela me contou que alguns dias antes do meu acidente, a Maledite tinha comentado com ela e com a Nicole que eu iria me arrepender do que eu fiz, que ela iria se vingar e que serviria para mostrar o quanto ela era poderosa e não aceitava desaforo. Karina me disse que estranhou, só que achou que não ia dar em nada, mas quando viu o que aconteceu comigo, se sentiu culpada, pois poderia ter me alertado, e rezava sempre pela minha recuperação. Eu falei que não tinha nada para perdoar, que apesar de tudo que eu sofri, eu entendi que era um aprendizado, que eu deveria passar. E que mudou meu modo de ver a vida. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Peço desculpas pelo tamanho, que ficou e pelos erros de português que eu possa ter cometido. Não tenho com ele a intenção de querer converter alguém, mas sim a esperança que possa servir de ajuda tanto para aqueles que sofrem de insônia ou de maldades, de alguns ou algumas maledites por aí, pois acredito que tudo é aprendizagem. E temos que ter uma postura otimista perante a vida. Agradeço muito a atenção e desejo tudo de bom para você, para o Matheus, para os babies e para todos os inscritos. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, a maneira como a gente vê as coisas determina muito, apesar de tudo, a positividade, as pessoas ao redor, as pessoas que te querem bem, que fazem oração por você, que fazem orações por você. Você viu ele falando, o trabalho era para ter chegado, mas não chegou do jeito que era para chegar por conta de proteção, de oração por aqueles que te amam, por sua fé ser forte. Então, e a moça que ajudou, que falou lá do manto da morte, tudo, não sei o que lá, ela nem religião tem. Mas ela falou, mas você tem, Você tem uma fé muito grande. Então, a fé que vem de dentro da própria pessoa aí ajuda muito. Então, a gente tem que, se cuidar aí pra caso as maledites quiser jogar uns negócios pra cima, você já tem ali, proteção. Essas maledites, oh meu Deus. Eu não sei se eu fico com pena, porque é uma pessoa que tem uma cabecinha assim, dá até dó. Mas acaba prejudicando os outros também, mas a maior prejudicada vai ser ela, É que ela não contou, não sei se ela não soube mais da maledite, mas só de ter essa cabeça, filho, não vai, as coisas não vai de um jeito bom pra frente. Então é isso, pessoal. Este foi o relato de maledite de hoje, de agora. Espero que tenham gostado. Se tem uma história parecida, manda o relato pra gente, ou uma história aí com maledite. E se for comentar, que seja sempre com respeito, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!